Sociedade significa pessoas vivendo juntas e uma colaborando com a outra, uma apoiando a outra. E na minha opinião, a gente vê uma distorção social nesse nível. Ah, você viu como é que é, né? Nós ficamos o quê? 1h30 ali? Uma hora, por aí, né? Eu ganhei R$3, uma maçã e um pacote de biscoito. Aí nós trabalhamos, quando é 3h30 nós pega a comida, quando é 6 horas aí nós vai embora. E essa era a única refeição que vocês tinham no dia? É, só essa que era a única que nós tínhamos, só as 3h30. Antes era mais assim, um arroz, um feijão, um ovo, a mistura passava longe, era mais ovo assim. Não era sempre a gente comia verdura ou fruta, alguma coisa do tipo. O desafio da fome em contexto urbano é um processo que não é só de segurança alimentar, é um processo de desenvolvimento do Brasil. Ter fome num país muito abundante diz muito a nosso respeito, né? Uma ajuda pra mim, patrão? Comer um negócio, por favor. Não comer de verdade. A ONU ela tem uma medição em que você tinha 5% da população brasileira, se tivesse em situação de fome, 5% ou mais, você estaria dentro do mapa da fome da ONU. Então o Brasil estava dentro do mapa da ONU há muitas décadas, né, e consegue, desde aquele primeiro processo lá com o governo Itamar Franco até o fim do governo Lula, chegar e tirar o Brasil do mapa da fome da ONU. Tinha naquela época em torno de 3 a 4 milhões de brasileiros em situação de fome, ainda é muita gente em termos quantitativos, mas em termos percentuais era um percentual muito baixo, né? Era menos de 3% da população, era 2% da população. Há o processo de 2016, do golpe da presidente Dilma, onde ela é deposta, e a partir daí entra um governo que tem uma visão completamente diferente em termos da assistência social, das políticas de segurança alimentar e das políticas de transferência de renda, né? Política pública, ela tem que ser eficiente em todos os níveis, justamente para promover educação, saúde, tudo que a população precisa, né? Então, assim, eu às vezes fico triste, né? Porque quando saiu o Bolsa Família e tudo isso, né, há muitos anos atrás, me perguntaram, Lu, o que você acha disso? Eu falei, eu acho ótimo, porque a gente precisa dar comida para quem está passando fome. Todo mundo precisa comer, né? Só que se a gente não fizer as mudanças estruturais que a gente precisa, a gente vai enxugar gelo. Eu vivi para ver que esse problema não foi resolvido. Poderia ter sido resolvido. Chegar nesse ponto, não. De, tipo assim, não ter nada para comer. Mas depois que eu me separei, aí eu falei, ó, come na escola, o que fica em casa deixa para comer de noite, para não faltar depois. É que nem agora, tem um pacote de bolacha e como eles foram para a escola, eu tava pensando, comer agora, mais tarde não vai ter. Mas aí eu sou beneficiária do Bolsa Família, isso me ajuda também. Porque se não fosse, aí não tinha renda nenhuma. As crianças realmente passam a tendência a passar fome, muita privação. Principalmente quando a mãe é solteira, negra, desempregada. Houve um desinvestimento tão brutal que veio a onda da Covid e muita gente associa que a fome voltou por causa da Covid. E não é verdade. Desde 2016, a gente percebe os indicadores piorando, né, da fome. Em 2018, que é a primeira pesquisa que sai com dados para pesquisar a fome, que é uma pesquisa do IBGE, a gente saiu de 3 a 4 milhões para 9 milhões. Quando sai o dado em 2020, a gente olha para o passado. E o passado já era sombrio. Então, assim, o que a gente mais ouve são, perdemos uma década, perdemos uma década, perdemos uma década. Inclusive, a questão da população jovem. O bom de se ter uma população jovem, que quando educada, ela aumenta a produtividade do país. E a gente perdeu essa também.
Existe uma conta que diz que o que é desperdiçado daria para alimentar as 33 milhões de pessoas que passam fome no Brasil hoje. Lembrando que insegurança alimentar é maior do que esses 33 milhões de pessoas. 125 milhões de pessoas hoje no Brasil vivem em insegurança alimentar, seja leve, moderada ou grave, que é a chamada fome. Mas as outras inseguranças alimentares são pesadas também para quem vive, né? Então, insegurança alimentar leve é aquela que a renda não permite que você se alimente bem, então você geralmente troca produtos nutritivos por produtos muito baratos, superprocessados, né? Além de ter dificuldade de pagar as outras contas da casa. Né? A insegurança alimentar moderada, além das questões da insegurança alimentar leve, ainda soma-se o fato de você ter que pular refeições no dia. E a insegurança alimentar grave é aquela que a pessoa realmente precisa praticamente ganhar esse alimento, né? E às vezes pega até no lixo. Nós vamos de segunda a sábado, começa a partir das 10 horas da manhã, vai até umas 6 horas da tarde, pedindo ajuda, sempre vendendo bala, essas coisas. E porque só na reciclagem também o material também está muito baixo. Então você faz vários tipos de atividades para poder ter uma renda ali todo mês. É, uma renda todo mês e também para colocar comida também para 5 bocas comer, né, junto comigo. Né? Hoje está sendo um dia ruim. Dia ruim é R$5, 10 por uma tarde. Eu tô com R$3 aqui, passo já 1h30, 1 hora. Até de tarde dá o quê? Consegui uns R$6, 7. Mas aí é bom que ganha umas coisinhas de comer, aí toma um negócio ali, aí vai levando. Vou pegar uma marmita, por favor, moça. Quando foi virando um mês, as coisas estavam acabando. Arroz, o óleo, estava quase tudo acabando. Eu fiquei preocupada, mas aí eu conheci uma mulher lá no CCA que também me ajudou com uma cesta. Aí foi que me salvou. Depois eu fui no CREAS, aí eles também me doaram outra cesta. Então, cesta ajuda bastante quando a gente recebe. Então a sociedade civil, de novo, assume a rédea, né? Então, a Ação da Cidadania, junto com diversas outras organizações, a CUFA, Amigos do Bem, uma série de organizações nacionais, resolve se juntar para começar a fazer o alimento chegar na ponta. Porque a gente estava vendo dezenas de milhões de pessoas famintas, literalmente famintas. O Banco de Alimentos é um equipamento socioeconômico, ambiental, político também, né? Que combate a fome através do combate ao desperdício de alimentos. Então nós passamos todos os dias recolhendo sobras de comercialização, produtos que não foram vendidos, mas estão perfeitos para o consumo e teriam lixo como destino, nós captamos esses alimentos e levamos para as pessoas que vivem em insegurança alimentar. Aqui nós estamos no estoque do supermercado, né? Vejam quantos alimentos podem ser doados, que ainda não foram para prateleiras, já saíram das prateleiras na realidade, né? E nós vamos aqui até onde estão separados os alimentos orgânicos, que no caso eles ficam no ambiente refrigerado. Todos esses alimentos vão ser doados para o Banco de Alimentos, vão ser recolhidos pela nossa equipe, né? Então aqui a gente tem uma cenoura, ela está mais macia, ó, dá para ver que ela passou já do ponto, né? Então já é um alimento que não está próprio para consumo também, então a gente retira. Então pode ser que tem frutas, legumes, verduras que vai ter uma manchinha ou outra, mas desde que esteja firme, né? Então quando ela está assim com pontos mais macios, significa que já passou do ponto e o risco de proliferação de fungos, bactérias é ainda maior. Então por isso que a gente descarta. O Banco de Alimentos, ao combater o desperdício, ele pega alimentos que seriam jogados no lixo, né? Em supermercados, Cinturão Verde de São Paulo, na indústria, no varejo, no atacado. A gente pega esses alimentos doados e levamos para entidades assistidas. Só que a cultura de doação de alimentos no Brasil ainda é muito pequena. E fazer com que aquele cidadão que está ali decidindo o que vai fazer com aqueles alimentos, pratique a sua cidadania, né? Trabalhe por coletivo. A gente já tem uma parceria com o banco, no mínimo aí uns 20 anos já faz um bom tempo.
E no território do Emiliano Matarazzo, a vulnerabilidade social é muito grande, principalmente com relação à alimentação. Então, recentemente a gente teve um caso de uma mãe que trouxe o filho da UBS, que ele sentia muitas dores de estômago. E aí procurou, fez inúmeros exames. Quando foi ver a real causa é porque eles não tinham um alimento. Então ela não tem a garantia dessa alimentação, as 3 alimentações diárias eles não têm. O diferencial dessas doações com a gente é que a gente consegue compartilhar e garantir pelo menos a segurança alimentar de 1.300 famílias. Fora as crianças, 200 crianças são atendidas aqui diariamente. Antes, lá na década de 90, você tinha uma concentração muito grande da fome no Norte e no Nordeste, né? Você tinha, obviamente, fome no Sudeste, Centro-Oeste, Sul, mas era uma coisa muito menor. Hoje, esse retrato mudou radicalmente. Então, em termos quantitativos, você tem mais gente em situação de fome no Sudeste do que no Nordeste e no Norte. A minha preocupação maior, como eles estão na escola, é a alimentação em casa. O café, o leite, essas são minhas preocupações, porque eu sei que na escola eles dão comida e no CCA eles também se alimentam. Então é o que me deixa mais tranquila. Difícil, né? Está em véspera de feriado. Então, hoje, eles vão comer como se eles estivessem abastecendo. Tanto que hoje a alimentação é mais reforçada. Hoje tem que ter pão, hoje tem que ter leite, hoje tem que ter um reforço alimentar, porque eles vão abastecer e só vão retomar para comer terça-feira. A garantia de alimentação, pelo menos no mínimo as 3, é feita aqui. Então, as doações que vêm como legumes, a gente monta os kits e já manda para as famílias, porque pelo menos essa garantia de ter pelo menos uma alimentação, desse período eles têm. Quando a gente está andando no nosso dia a dia, olhando as pessoas na rua, pedindo no sinal, virando a cara. Então essa é a nossa realidade. Isso é o Brasil, gente. Isso é o que nós estamos vivendo. É muito complicado, porque você é abordado, no meu caminho de casa até o trabalho, sou abordado por 5, 6 famílias nos sinais pedindo. São as mesmas, todos os dias ali pedindo dinheiro para aquele dia, né? Para se alimentar naquele dia. As pessoas pensam que quem vive na cidade não passa fome, tem muita fome na cidade, assim como também tem fome no campo no Brasil hoje, né? Em última análise, o que causa fome é falta de recursos financeiros para comprar o alimento. Então, para mim não é fácil não, porque quando chega na hora do dinheiro para pagar as contas, só deu R$300. E eu pensei, na rua eu não vou. Por isso que eu sempre digo que o que vai matar a fome é desenvolvimento econômico. É um país que realmente gasta o seu dinheiro de uma forma eficiente, entregando educação, saúde, para as pessoas poderem se empregar e virarem cidadãos autônomos, né? É isso que vai matar a fome do nosso país. E a gente olha para isso, né, para essa pobreza do nosso dia a dia e acha que é normal, mas não é. A gente não pode normalizar a fome. A partir do momento que a gente normaliza a fome, que é o direito mais fundamental de um cidadão, que é onde a pessoa, sem isso, não vive, a gente virou o quê? A gente precisa que as pessoas entendam que com fome não há nada, não há educação, não há saúde, não há emprego, não há democracia num país com fome. Não, dá forcinha pra mim, pra mim comer de verdade. Se eu tivesse, eu te ajudaria. Obrigado, bom trabalho.